Boa noite, pessoal. Meu nome é Ederson Lino e hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro podcast no canal Pedra Fundamental. Logo mais nós deixaremos alguns vídeos aí para que vocês entendam o porquê deste nome. Nós temos um trabalho importante com pessoas com compulsividade, pessoas que têm problemas com produtos lícitos e ilícitos, mas neste momento nós achamos importante nós abordarmos algumas características que movem hoje a palavra de Deus. Então, para isso, hoje eu trouxe aqui o nosso amigo e pastor Marco Melo. Pastor Marco Melo é teólogo, da comunidade cristã Flecha, agora somente Igreja Flecha, é isso mesmo? E ele vai estar nos ajudando aí a entender melhor a raiz da palavra, o conceito daquilo que está escrito na Bíblia. Nós temos aqui também presente nosso amado pastor Renato Melo. Aliás, deixa eu perguntar, vocês são irmãos, é isso? Não? Eu sei a resposta, mas tudo bem. Essa é a pergunta que todo mundo faz, né, pastor? Pois é. Para mim é uma honra. Seria uma honra maior ainda ser irmão de sangue. Mas amigos mais chegados que irmãos, tá valendo. Irmãos em Cristo. Tem uma diferença, né? tem um L que nos diferencia aí. Amém. Eu sou 2 L's. Que eu já estava pensando até em mudar para Ederson Melo também. Né? Aí já fica tudo em família. É. Amém. Pastor Renato, né, fundador da Igreja Flecha, recebeu essa palavra de Deus, começou o trabalho no quintal da empresa, que também é o quintal da casa dele, e tem feito um trabalho maravilhoso, um trabalho que é digno de respeito a qualquer pessoa que tenha um dia no coração a vontade de iniciar um ministério. Né? Temos aqui também o pastor Williams. Pastor Williams, o senhor me falou aqui, eu anotei, mas só para que eu não interrompa, qual é o nome do ministério do pastor mesmo, pastor? Chama-se Igreja da Família Casa de Oração. Isso, fica em Valinhos, né? Em Valinhos, lá no Jardim Pinheiros. Tá certo. Né? É um irmão nosso que Deus colocou para estar aqui hoje com a gente, tem um testemunho forte, né? É uma pessoa que realmente veio das ruas e que teve a vida transformada por Jesus. Todos nós aqui tivemos, de certa forma, a vida transformada. Nós costumamos brincar que alguns vieram do berço evangélico, mas já procurei na internet, nas Casas Bahia, no Magazine Luiza, infelizmente ainda não encontrei o berço evangélico. O senhor veio do berço evangélico, né? O pastor Renato faz, ele tem uma empresa. Lá, como é que chama? É Casa Melo? Podemos patentear isso aí. Casa Melo vai ele faz fazer, berços então, evangélicos. Berços evangélicos. Nossa, pastor, eu tenho royalties nesse negócio. Amém. Gente, nós esperamos realmente que esse momento seja um momento de descontração, um momento em família, né? Nós temos um roteiro, mas nós cremos que quem vai conduzir isso aqui é o Espírito Santo. Né? Nós viemos aqui curiosos, porque para mim também é a primeira vez, do que vai ser, o que não vai ser, mas tenho certeza que vai ser um momento muito agradável e que vai ser bênção e construção na vida de todos nós. Amém. Né? Nós sabemos que quando dois homens se encontram, né, daquela conversa, os dois devem sair, né, cada vez melhores. Né? Eu costumo dizer, eu treino judô, então quando você treina com o adversário que, tecnicamente, né, ele não está à sua altura, qual é a vantagem? Ele está aprendendo. E você? Né? Mas quando você encontra um adversário ou um companheiro do treino, né, que tem mais habilidades, que tem mais velocidade que você começa, né, a mexer com seus instintos, a sua força, a sua habilidade. Então a ideia hoje é que todos nós, assim como vocês que estão em casa, possam crescer ainda mais com Jesus. Amém? Amém. Amém. Muito bem, então. Né? Como eu falei, é difícil, por quê? Porque a minha ideia era hoje falar realmente sobre o trabalho que nós fazemos com as pessoas na rua, com os usuários de droga, com as pessoas que têm compulsividade, né? Cheguei a convidar algumas pessoas, mas só pelo caminhar dos convites e pelas conversas que nós tivemos, eu entendi que não era este caminho, né, que o Espírito Santo queria conduzir essa nossa conversa.
né? Então eu gostaria, em primeiro lugar, que cada um de vocês realmente se apresentasse, pode falar um pouquinho de onde veio, quanto tempo tem, né, de ministério, né, se nasceu ou não nasceu nesse tal desse berço evangélico, né, e vamos deixar a conversa fluir. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Sim, Senhor. nós te agradecemos, Pai, Te por damos ter graças. nos proporcionado este Obrigado, momento, Jesus. Pai. Nós temos certeza que cada um de nós já tínhamos, Pai, escritos em nossas vidas, que nós estaríamos aqui neste momento e nós queremos honrá-lo, Pai. Nós queremos fazer de todo o nosso coração, Pai, com excelência, para que nós possamos cada dia mais nos firmar na sua palavra, Pai, para que nós possamos cada dia mais buscar novas vidas, Pai. Nós sabemos, Pai, que hoje os recursos tecnológicos são muitos e que nós ainda, como evangélicos, Pai, pouco usamos desse recurso, Pai. Então eu te peço neste momento que alcance quem tiver que alcançar, Pai, que nós possamos cada vez mais aprender sobre esses recursos, Pai, que esta empresa hoje, Pai, a Souvenir, que nos abriu esse espaço gratuitamente, Pai, tenha essa casa cheia, Pai, cada dia mais pessoas, Pai, falando em seu nome, Pai, que tudo isso aqui seja para a honra e glória do seu nome, no santo nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá, né? Então eu comecei aqui primeiro apresentando o pastor Marco Melo. Fica à vontade, pastor. Amém. Bom, boa noite a todos os ouvintes aí. Meu nome é Marco Melo. Na verdade, Marco Antônio Júlio de Melo, então, mas como é muito, de Orleans e Bragança, tem mais. Meu Deus, hein? Eu vou tirar alguns. Marco Melo, sou pastor. O pastor pediu para deixar o Instagram também. Arroba, né? Instagram é arroba ou é hashtag? Instagram é arroba. Arroba, então é arroba. Sou Mas ruim se o senhor não disso. lembrar agora, né? Depois vai ter lá. Depois ele vai colocar Ok. lá É pra um gente, Marco lá. Melo 71. Eu sou professor da Escola do Conhecimento. É um curso essencial na área de estudos bíblicos. Essencial porque a gente foca em ensinar aquilo que é essencial. É tudo o que você não pode não saber na sua vida com Cristo. Eu conheço pessoas que passam 20, 30 anos dentro de igreja e uma pergunta simples, ela não sabe responder. E isso é incabível, ao meu modo de ver. O Senhor Jesus nos mandou ir por todo mundo e a gente lê, pregai o evangelho. Mas a palavra original é ensinai o evangelho. E mais ainda, a gente, se formos olhar esse texto mais original ainda, a gente leria indo por todo mundo. Não é um lugar que você vai chegar, é caminhando pelo mundo, ensine o evangelho. Mas você não consegue ensinar aquilo que você não sabe. Então, parece que a escola bíblica ou as escolas de estudos bíblicos na nossa geração passaram a ficar em terceiro, quarto plano. Hoje em dia é muito legal se falar em show, é muito legal falar em grandes eventos, luzes, mas o conhecimento se perde. E aí a nossa geração é a pior geração de crentes de todos os tempos. Então eu vejo gente dentro de igreja considerando heresias normais. A gente passou a aceitar essas coisas. O pastor César, um professor que eu tive, ele tem uma frase que eu gosto muito. Se você está disposto a aceitar uma pequena heresia, você está disposto a aceitar uma grande heresia. Então, tudo começa no passo a passo. E o estudo, o ensino, passou a ser uma coisa desleixada. Eu vou até Então, aproveitar, o senhor me perdoa, Amém. interromper o senhor. Eu tenho visto em outros segmentos profissionais, né, e entendo que um pastor não deixa de ser um segmento profissional. Eu sei de pastores que vivem da obra, né, como sustento próprio, porque, né, mas vamos pensar o seguinte: o que eu tenho visto, por exemplo, na minha área? Que hoje as pessoas que dão aula, as pessoas que formam enfermeiros, não são os enfermeiros mais experientes. Os enfermeiros mais experientes estão trabalhando, estão
nos hospitais, nas indústrias, né? E os menos experientes, aqueles que muitas vezes acabaram de sair da formação, aqueles que ainda nem tiveram contato real com o hospital, com o paciente, são aqueles que estão formando novos enfermeiros. Isso acontece também com a teologia, com a formação pastoral? Ou o senhor acha que não? Não, não acontece, infelizmente. O que a gente vê na maioria das igrejas eu conheço algumas de várias ideologias, a coisa é sempre a mesma. Muito curso de liderança, e aí para formar os líderes, os conceitos não são os bíblicos. Não se formam líderes bíblicos, se formam líderes segundo o conceito do mundo. Então você vai ler Lee, Iacocca, você vai ler caras do mundo, grandes líderes. Se forma gestores de ministérios. Mas não formam pastores, conhecedores da palavra, formam bons gerentes. Sim. Não que não precise ter essa... Né? E aí entra o que o senhor está falando, realmente se torna uma profissão, né? Isso. Na verdade, vira uma máquina de amontoar pessoas e moer pessoas. Exatamente. Em prol da profissão que se tem, né? Sim. Né? Então, muitas vezes eu tenho até um gestor, né? Um bom gestor, mas que muitas vezes não é um bom pastor. E muitas vezes sem conhecimento até. Nenhum. O que ele sabe é conhecimentos administrativos, gerenciais e como chegar lá. Então a gente precisa chamar o cantor X para ter 1.000 pessoas aqui, dessas 1.000 pessoas, 20% vai ficar com a gente e a gente vai crescer assim. É naquela meta de crescimento que eu não vejo isso no Reino de Deus. O Reino de Deus não é isso. Então, se eu posso falar isso agora, de cara eu já vou falar, eu sou quanto mais... como é que fala a palavra? Eu me perdi na palavra. Um confrontador. Eu sou radicalmente contra esse tipo de influência maligna, ao meu modo de ver, dentro das igrejas. As igrejas não ficaram melhores por causa dessa influência. Nós ficamos piores. Os crentes de hoje são crentes frívolos, frágeis, mimados. Existe crente técnico, então? Existe. São aqueles não praticantes. Eles gostam do movimento, mas não gostam da palavra. Que sabe seguir o passo a passo, mas o coração não está queimando de amor. Não está queimando de amor. O culpado disso também é o próprio povo. Mas, com que certeza. Não quer ouvir a verdade, né? E nem quer ouvir em relação ao que a Bíblia ensina. Mas isso não é bíblico? Isso não tem uma palavra Sim. que diz que nos últimos tempos as pessoas iriam procurar pessoas... doutores para si. E isso. Para si por quê? Porque o que eu quero ouvir? Aí eu vou... Quem está falando aquilo que eu quero ouvir? Eu quero esse mestre aí. O cara que está falando a palavra. A santidade? Arrependimento eu não quero saber, porque perdão, isso... É isso. Então, entrega, carregar a própria eu cruz. sou um briguento nesse negócio. E ainda bem, né? Ainda bem que nós temos aqui, né, pelo menos 4 homens que concordam, né, com a mesma coisa. Então, assim, pelo que eu entendi, o crescimento da igreja, do ministério, ele deve existir porque nós devemos cada vez buscar mais almas. Mas ele deve ser um crescimento saudável, né, espiritual, e ele vai acabar sendo natural, ele não vai inflar, né? Então você não vai ter uma casa cheia de pessoas vazias. Seria isso? Eu acredito que a conversão ainda deve ser genuína, né? Pouco se prega sobre arrependimento. Sim. Hoje os nossos púlpitos pregam palavras que amaciam o ego e a pessoa vai chegando e vai ficando e não há transformação. E quando ela vai ver, ela construiu uma vida de mentira, não se arrependeu e não ainda experimentou do Cristo. Então, por isso que a gente vê muita gente que percorre uma longa caminhada dentro da igreja, porém Cristo não foi formado nele, porque não houve arrependimento, né? Então, a gente precisa ainda hoje ter o cuidado de que quantidade não significa progresso da igreja. Sim. A igreja, ela progride, a igreja avança quando realmente Cristo está sendo formado em cada membro do corpo dele. Então, eu acho que mais importante do que quantificar é intensificar as marcas do próprio Jesus, e como o pastor Williams disse, cruz ainda tem que estar no discurso. E aí, até você me perguntou se nós íamos falar sobre o Ministério Nova Vida, e eu estava comentando isso com o pastor Marco Melo. Uma das convidadas que infelizmente não veio, ela comentou uma coisa comigo e isso me preocupou. Não que muitas vezes nós sabemos daquilo, mas acabamos não tocando nesse assunto. O senhor pode me dizer que hoje, então, nós temos pessoas, né, que, por exemplo, um
um adicto, como as pessoas dizem, mas um ex-usuário de drogas, né, um ex-pecador, ele frequenta a igreja, mas a única coisa que ele fez foi mudar os hábitos. Ele se habituou a estar ali, se habituou a cantar, a bater palma, mas espiritualmente... Eu costumo concentrar mais as minhas falas e as minhas expectativas naquilo que é bom da igreja, né? Naquilo que a igreja faz, que produz bons frutos, que só podem ser gerados, né, o fruto do Espírito somente através do Espírito. Sim. Né? Porém, infelizmente, eu acredito mais na conversão daquele que teve, por exemplo, eu acho, pelo que eu entendi, conhecendo o pastor hoje, mas teve uma história aí de vivência na rua, aquele que experimentou uma vida de usuário de drogas, um dependente químico. Não são esses a maioria daqueles que vão ficando. Na maioria, os casos daqueles que vão ficando é aqueles que estão em busca daquilo que Cristo pode dar. Do carro, da casa, da felicidade do relacionamento, da prosperidade, e não está interessado em realmente gastar a sua vida para Jesus ou negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os passos dele. Aliás, vou ficar pegando o gancho aí, né? Esse gastar já deu polêmica esses dias até na igreja, né? Sim. Nós temos um louvor aí onde se fala de estar gastando a vida, né? E as pessoas, não, mas eu não estou gastando a minha vida, né? Mas, e aí só me corrige se eu estiver errado, eu entendo que gastar a minha vida é me esvaziar de tudo aquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, para que Jesus possa habitar em mim. Na verdade, o gastar é uma figura de linguagem, uma forma de linguagem que a gente usa para dizer eu estou entregando a minha vida, né? Assim como o apóstolo Paulo ele fez aqui. Hoje o pessoal gosta de polemizar tudo, né? É verdade. O gastar a vida nada mais é do que não vivo mais eu, Cristo vive agora entre mim e através de mim. É que no louvor ainda também diz, né? Perdendo tudo, né? E eu vi essa polêmica, perdendo tudo. Mas a isso palavra... não é interessante, mas... E a Bíblia fala, né? Para que você possa ganhar, né? Quem quiser ganhar a sua vida, tem que perder. Aí nós voltamos no rapaz rico, né? Sim. Então, se fosse para que ele deixasse tudo que ele tinha, já não... seguia Jesus já não era interessante. Fez o cheque, né? Fez cheque em tudo, né? Checou a lista dele e tudo, mas a hora que Jesus falou assim, então se você acha que você já é o suficiente, vende tudo que tem e vem me seguir. E aí não foi... O coração não estava em xeque também, né? Sim. Mas porque era jovem, né? Aí é que tá, muitas vezes é a maturidade e o quanto a pessoa passou na vida. Porque ele sendo jovem, ele não entrega. Mas lá na frente, Zaqueu, sendo mais velho, ele fala, Jesus não precisa pedir para ele dar tudo. Ele mesmo, ele fala, olha, Senhor. Mas se o senhor for ver, a maioria dos discípulos eram jovens, né? Era. Eu acho que é mais maturidade do que... Não está alienado à idade, né? Mas maturidade. Maturidade. Né? Porque nem sempre o mais em idade mais velho é mais maduro também, né? Eu me converti com 15 anos. 15 anos de idade, Jesus me encontrou. E assim, do nosso jeito, né? Na nossa progressão, nossa maturidade. Mas eu me lembro que esse encontro foi tão radical e tão impactante na minha vida, como eu acho que todo encontro com Jesus é assim que acontece, né? Ele vem e realmente marca a nossa vida. Eu lembro do meu jeito, tá? Do meu jeito. Com 16 anos, eu já estava pregando. Entrava nas periferias, entrava nas favelas. A gente falava favela antigamente. Sim. Hoje em dia o pessoal vai... Comunidade, vai né? Comunidade, nós já vamos falar mais ou menos de algo parecido aí. Nós vamos entrar nesse assunto, né? Hoje tudo, né? Tudo tem como falar, como já dizer, não pode falar. Até o jeito de pregar já não pode ser... Mas... O jeito raiz de pregar tem que ter cuidado. Pode, né? Tem que manter. Você precisa ver o pastor Marco pregando. Mas eu vou ser preso qualquer dia disso. Daqui a pouco. Olha, eu acho. Vamos todo mundo junto. Né? E vamos orar. Pastorzão, assim, nós praticamente caminhamos juntos, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu estou pouco tempo junto com o pastor
Renato, mas é como se fosse meu irmãozão de sangue, né, e que eu crescesse junto com ele, né? Eu posso falar, pastor Marco também não é diferente, pastor Bruno, né, pastor Jonathan, que são os nossos pastores lá, são pessoas que eu ainda vou pregar sobre isso, porque eu acho que ali colocou um mestre, colocou um evangelista, colocou um profeta, Isso é igreja. né? Na os ministérios, verdade, na né? verdade, quando Jesus ele deu esse propósito, né? Porque Deus não faz igreja, Deus ele chama através de propósito, né? Deus dá um Sim, propósito Sim. e através do propósito uma igreja gerada. E ele falou comigo a respeito disso, sobre os 5 ministérios, sobre uma igreja saudável, uma igreja atuante no Espírito Santo. E a gente está lá na Flash Igreja realmente vivendo isso. Cada um à sua maneira, nós temos mestre, temos evangelista, temos pastor. Nós estamos vivendo um tempo incrível de uma igreja saudável sendo estabelecida, pregando o evangelho, né? Amando de vez em quando. Então, tá... de vez em quando, mando. E aí eu vou pedir para Mas é que verdade. o pastor Lins fale um pouquinho, né, de como foi esse processo. A gente É verdade. ainda não se conhece, então fala para a gente como foi esse resgate. Foi da forma mais difícil, né? Às vezes eu fico pensando que tem pessoas que realmente só na última hora, né? Como o ladrão na cruz, e ali ele já foi para o paraíso. No meu caso, eu quase estava indo, né? Mas não para o paraíso, né? Na verdade, eu cresci numa casa que era uma casa de tráfico, né? A minha família já vinha de uma família de tráfico, de assaltantes. Então eu cresci já nesse meio. E quando você cresce num ambiente, provavelmente há a possibilidade de você se tornar o que as pessoas ao seu redor se tornam, elas são, é muito grande. Replicar, né? Exatamente. Então, aos 12 anos eu já cometia crimes, né? E não é pequenos crimes, né? De 12 para 13 anos, eu tinha uma pessoa, um amigo, que nós, também da mesma idade que eu, e nós entrávamos em casas com a camisa amarrada no rosto, com machado, com facão, com 12 foice, anos? com 12 anos. E entrava com as pessoas dentro, né, da casa para render todo mundo, para poder levar aquilo ali. Então eu cresci nesse ambiente, né, do tráfico, nesse ambiente de crime, de roubo, de assalto. E depois de um tempo, quando eu já tinha 2 filhas já, um dia, pelo fato das meninas ter nascido, eu parei de cometer crimes, mas ainda na adicção, né? Ainda no uso de drogas. Até que, devido a algo que eu tinha feito lá no passado, eu estava numa favela, lá em São Vicente, né? Não sei muito bem se os senhores conhecem um pouco a Baixada Santista, mas tem uma favela em São Vicente que chama México 70. E nessa favela, né, alguém do meu passado me encontrou e eu não tinha conhecido, e eu sofri um atentado e eu fui torturado por quase 5 horas, né? E naquela noite eu vi assim aqueles homens falando verdadeiramente sobre a morte, né? Sobre me levar para o inferno. Eu vi o mundo espiritual agindo naquele momento e realmente que não era brincadeira. E eu não costumava muito ter medo, né, de relação da morte. Inclusive, eu já tinha ficado 1 ano na rua, em situação de rua, lá em São Paulo. Fiquei um tempo ali no Tietê, fiquei um tempo lá na Praça da Sé, fiquei um tempo no Dom Pedro, até que eu fui parar na Vila Formosa, onde tinha um hospital desativado. E quando eu voltei, que aconteceu isso, naquele dia eu tive medo, né? E a primeira vez que eu clamei Jesus, foi aquele dia, a primeira vez que eu clamei Jesus. E eu pedi para o Senhor uma oportunidade. Eu nunca tinha clamado Jesus, eu não tinha nenhum tipo de experiência com Jesus, né? Eu só ouvia as pessoas falar de Jesus. E eu lembro que naquela noite eu falei para o Senhor, falei, se verdadeiramente o Senhor existe, né? O Senhor me dá mais uma chance, uma oportunidade para poder fazer diferente, poder ver a família de novo. E naquele momento, né, houve uma invasão policial, né, na favela.
e foi aonde os policiais, eu já tinha corrido, porque na hora eu corri para dentro de uma casa, né? Pulei um muro, tinha um cachorro, passei por uma grade, não sei como. Esses dias eu estava pensando, né? Como que eu passei por aquela grade? Porque não, coisa de doido, porque era um vão assim, ó, com as lanças aqui e aqui o teto. E esses dias eu tava pensando, falei, rapaz, tem coisa que é só Deus mesmo. Me empurrou lá dentro e eu fiquei gritando por socorro, a polícia invadindo. E o senhor, dessa vez o senhor ficou feliz em ver a polícia. Dessa vez eu fiquei. Nunca fiquei tão feliz em ver a polícia. Dessa vez eu fiquei. E aí, 2 dias depois, né, eu fui internado num hospital. Fiquei um dia porque essa cicatriz que eu tenho, eu tomei uma coronhada que quebrou esse osso, né? Aí deslocou daqui também. A cabeça também eu tenho alguns pontos. Então, porque foram 4 horas, né? Apanhando 4 horas. Foram 4 horas. Tanto que os policiais até perguntaram, né? Você desmaiou? Quantas vezes? Você ficou desacordado? E não aconteceu em nenhum momento. Porque se acontece, né? Eu tinha entrado em óbito, porque já iam falar, já desmaiou, agora vamos matar, acabou. E 2 dias depois eu fui para uma casa de recuperação, né? Onde, na verdade, eu fui numa triagem lá em Santos, chama Operação Vida, eu louvo a Deus, né, pela vida daqueles homens. Ela é mantida por uma igreja chamada Cristo é a Resposta, e a casa fica em Itanhaém. E a gente falou de várias pessoas que são profissionais da fé hoje, mas ainda existem esses homens, né, que Não, gastam, existem... que dedicam o tempo para o resgate, né? Não, e abrem mão da própria vida, né? Desconhecidos, né? Sim. Não tem seguidor no Instagram. Não tem, não vivem Não tem uma vida curtida, luxuosa. não tem Para hype. você ter ideia, o presidente da Operação Vida, o tio Silvio, ele teve uma doença degenerativa, porque ele também vem de uma vida de dicção. Quando Jesus alcançou ele desenvolveu uma doença degenerativa na coluna. Para quem não conhece o termo, quando o senhor fala uma vida de adicção, Viciado, usuário, né? Até essas palavras a gente tem que ter cuidado, é usuário, né? Então, exatamente. Eu não sei, o pastor que eu estava comentando, o pastor Renato, hoje quando uma pessoa chega no hospital, nós não podemos dizer que ele é preso, ele é privado da liberdade, ou ele está sob júdice. Sim. Você não pode dizer que ele é preso. Né? Senão ele pode pedir para a própria autoridade que está conduzindo ele autuar você. Olha aí. Né? Você não pode chamar o usuário de álcool de alcoólatra. Né? Então, tudo isso, não sei se alisa, né? Mas não resolve. Nós sabemos realmente que é. É o retrato de uma sociedade bagunçada, né? Sim. Eu só vou pedir um minutinho para vocês. Nós já estamos com 30 minutos, né, de live. Meu nome é Ederson Lino. Hoje, infelizmente, nós tivemos um problema nas nossas transmissões. Nós não conseguimos iniciar no canal Pedra Fundamental. Estamos falando do meu canal pessoal, Enfermeiro Ederson. Né? Eu tenho certeza que da próxima vez vai funcionar, né? Agradeço mais uma vez ao William, Souvenir Box, é isso, William? Né? O proprietário da Souvenir Box, que abriu esse espaço gratuitamente para a gente, né? E depois pastor Marco Melo, pastor Renato Melo, pastor Williams, Melo, né? Conhecer melhor o trabalho, né? É um menino esforçado, cristão, tem feito aí um trabalho maravilhoso, já tem outras pessoas, outras igrejas, né, que também estão fazendo esse trabalho. E eu não sei quanto tempo mais nós temos aí, William. É livre? Então tá bom, estamos com 30 minutos, né? A conversa não chegou nem na metade ainda, né? Mas se vocês permitirem... Tem um rapaz que eu vejo ele pregando, e ele fala assim, eu estou começando a mensagem, não consigo terminar, não estou nem na metade. Eu conheço esse rapaz, é da família dos Melo, né? Eu já vi isso aí, né? Então, tem alguém que tem algum compromisso aí, a gente deixa a nossa conversa fluir, garanto que não vai passar mais de 3 horas. Tudo bem, não? Não, meu compromisso é contigo. Amém. Então vamos lá, né? Nosso compromisso é com ele, né? Isso. Bom, nós estávamos falando aí, pastor Williams, gostaria de falar mais alguma coisa nesse momento sobre a sua conversão, não? Não, depois a gente... Tá boa a história, viu? Tá boa a história. Né? Mas
o senhor falou uma coisa importante, né? Esse tio que o senhor falou tem uma doença degenerativa por conta, né, do passado Sim. de uso de substâncias e, infelizmente, eu tenho o meu pastor, aquele que me batizou, né, também hoje está passando por uma situação de degeneração que nós, infelizmente, não sabemos, né, que pode ter sido também por conta de uso de substâncias, né? Nós vamos ter aqui profissionais falando sobre isso, sobre a degeneração, sobre a influência espiritual, né, sobre isso, porque vamos entender, a pessoa sabe que aquilo faz mal para a saúde, ela sabe o risco que ela está correndo, né? É que nem o senhor falou, o senhor sabia que o senhor podia morrer a qualquer momento, mas isso não fazia a menor diferença. Não fazia. Né? Vou morrer, vou pro inferno, mas tô nem aí. É mais ou menos isso. Na verdade, para quem está nessa vida, é um plus, né? Como que eu posso dizer? É uma honraria de quem está no meio, não é? Sim. Quanto mais periculoso, quanto Sim. mais tem uma vida arriscada. Não, era o meu mais você pensamento, tem- isso. né? Pela família em que eu vivia, o meu pensamento era o quê? Quanto pior eu for, você é um orgulho para a melhor eu família. sou, né? E aí é interessante porque nós só não vamos nos aprofundar, senão a gente muda o sentido, né? Mas como um ser humano abre mão, né, de estar próximo das pessoas que amam, né, vivendo numa condição, lógico, que não é a mais segura possível, mas longe da violência, ou longe daquela situação arriscada 24 horas por dia, vai dormir na rua, à mercê do inimigo, porque da sorte e do azar não é, né? Assim como nós vemos que muitas vezes passam as pessoas e tacam fogo, a própria Sim. polícia muitas vezes, né, acaba usando de algum meio de liquidar os comerciantes, ou seja, né, aquilo não é vida para ninguém e a pessoa se permite a estar nisso. E aí depois, hoje não, mas, né, pastor Marco Melo, pastor Renato, pastor Williams, né, algumas pessoas falam aí em herança espiritual, tudo mais, maldição hereditária, né? Mas se isso não é espiritual, como explica, né, uma pessoa viver numa condição dessa, como se estivesse vivendo, né, junto com a família, numa condição Não, mas agradável, é espiritual, né? Eu sempre falo o seguinte: a gente faz um trabalho aqui na cidade com o pessoal na rua. E quando eu vou com algumas pessoas, eu costumo dizer isso. Ninguém em sã consciência deixaria a sua casa, sua cama, uma segurança, sua geladeira, sua televisão para falar assim: olha, eu vou para rua, ou vou morar na rua. Ninguém em sã consciência, sabendo que tudo isso faz mal, vai escolher essa vida. Mas tem essa questão do lado espiritual, né? Tem essa questão da cegueira, né? O Porque apóstolo é Paulo. difícil tirar quem mora na rua da rua, né? Não, é muito Eles não difícil. querem sair, Não né? querem. A gente tem um Não exemplo lá, um querem. rapaz que nós tiramos há pouco tempo, né? Foi para a clínica, fez uso de medicação que estava precisando lá porque estava com infecção, ganhou peso assim, menos de 5 dias ele era outra pessoa, né? Não deu 15 dias, estava na rua, dormindo no chão, evacuando na calçada, Sim. dormindo do lado das próprias fezes, né? É porque Então, a rua é fácil, né? Quem acha que a rua é difícil, não é difícil. O camarada, ele arruma um lugar para dormir. Ele não tem horário para acordar. Ele vai ter o que comer. Porque eu acredito que qualquer um dos senhores aqui um dia já passou por isso. O camarada veio pedir um dinheiro, você na lanchonete, ó, dinheiro eu não dou. Mas se quiser um salgado eu pago, né? Uma Coca-Cola eu pago. Então sempre tem o que ele Sim. comer. O dinheiro que ele pede no semáforo, ou tomando conta de carro, ou encharcando, né? Que é a palavra que eles usam na rua, encharcando, pedindo esmola. Todo esse dinheiro é convertido para bebida e para ou para droga. Então o camarada ele vai ter, né? Onde dormir, ele vai ter o que comer, ele tem alguém para levar. E às vezes tem pessoas que acham ruim esse trabalho de levar marmita. Falar, tá alimentando eles ficarem na rua. Só que não é alimentando, porque eles já têm aonde conseguir comida. A marmita é só uma forma de você se poder aproximar sim.
para trazer uma palavra, porque é a palavra que vai libertar, né? É a palavra, então essa é a dificuldade de tirar alguém da rua, porque ali ele tem, né, as coisas que Não ele... tem responsabilidade, né? E não tem regras. Não tem Ele uma falou, vida não tem de... horário para acordar, não tem chefe para... Não tem que trabalhar, não tem... Não tem conta conta pra para pagar e vive uma vida, né, desregrada. E aí, quando você se converte ao evangelho, você vai ver que vai começar a ter várias regras, inclusive na casa de recuperação. Quem sai da rua para casa de recuperação, que não tem horário para nada, chegar na casa de recuperação, tem horário para acordar, o choque é grande, né? tem um horário do culto, Por isso não fica. tem um horário para o café, tem um horário para almoçar, tem um horário para tomar banho. Então, é essas regras que vai começando a dar um choque. É uma pena não ser o tema da noite, porque, né, dá vontade de aprofundar. Eu mesmo teria um questionamento para fazer para o senhor, por exemplo, que já teve a vivência lá. Eu gostaria de saber, mas eu não vou nem fazer a pergunta, porque vai fugir do tema. É melhor você mudar. Mas a gente pode depois... Depois, né? Gente, isso que é interessante, né? Nós temos muitas coisas para serem abordadas, né? Muitas obras a serem feitas, né? E esse espaço ele vai ser usado para isso. Glória a Deus. Esse espaço vai ser usado para ele, né? O porquê de pedra fundamental, ia se chamar tudo junto e misturado, já tinha até falado com o Will, mas começou a vir e aparecer, e aí eu fiquei sabendo que a igreja que minha irmã está frequentando no Texas, né, se chama Marco, né? Melo? Não? Não é Melo. Como pedra fundamental, e aí estou conversando com a pessoa não, porque aí é a pedra angular, porque é a pedra fundamental, o pastor no culto mencionou, e eu sou daquele assim, né? Quando o recado tá vindo muitas vezes, eu falo, não, vamos orar, né? Então vai ser sobre esta pedra, né, que vai ser construído tudo isso, né? Mas então vamos lá. Hoje a gente vive aí uma fé bem desafiada, né? Eu acho que de forças externas, forças internas, né? Acho que tanto para o pastor Marco Melo aí, que é o professor, né? Quanto o pastor Renato, né? Que conduz lá, administra a Igreja Flecha, né? Que eu sei que se alguém ligar para ele agora e falar que precisa, né, de conversar, precisa ser atendido, ele com certeza vai sair daqui e vai lá atender a pessoa. Muitas vezes leva aí a pastora Vívia, leva as crianças, leva aí o Levisão, tá ali também, o filho, né? Então não mede esforços para estar atendendo cada uma dessas vidas, assim como eu tenho certeza que o pastor Williams também faz, né? Mas pensando nesses desafios, hoje nós temos aí um relativismo moral, né? Uma perseguição e preconceito até dentro das próprias igrejas, né? E o testemunho pessoal como ferramenta de evangelismo. Então, relativismo moral, né? O que é certo e o que é errado. O senhor falou, né, da santidade. Eu aprendi que não se coloca a mão naquilo que é de Deus se você não estiver em santidade. Ederson, mas você nunca pecou, quem me dera, né? Mas eu sempre me questiono, né? Eu sempre procuro estar o mais em paz possível para poder fazer, seja as aulas de judô, a aula de Muay Thai, né? Vou usar a palavra do pastor Renato, né? Eu tenho muito zelo por isso, né? Mas muitas vezes nós sabemos que nós não que devemos aceitar, mas que devemos não pesar muito a mão para que nós possamos acolher com amor
alguns exemplos, né? Nós já falamos a respeito disso e, independente se as opiniões aqui forem contrárias, mas vamos dizer que chegou até a nossa igreja, né? Um travesti. Está lá, chegou na igreja. Né? Eu entendo o seguinte, eu vou acolher. Vai ser a forma que eu tenho de falar de Deus para aquela pessoa. Vai ser a forma que ela terá de, muitas vezes, receber a manifestação do Espírito Santo e entender que aquilo que ela acredita não agrada a Deus. Não é? A gente tem que ter muito zelo nisso que nós estamos falando, porque o Will mesmo sabe ali, de repente o canal pode ser derrubado pelos termos que nós estamos usando. Vocês concordam com isso? Sim, né? sim, claro. Pode ser. De repente, se alguém achar que foi ofendido ali, né? Em menos de 5 minutos ele consegue derrubar a live, né? E depois eu posso até estar respondendo isso de forma judicial. Mas eu aprendi que o seguinte, se eu sou mentiroso, se eu procrastino, se eu roubo, né? Se eu traio a minha esposa, eu também sou pecador. Então, não vamos entrar lá no pecadinho e pecadão, mas o meu pecado não é menor nem maior que o dele. Estou levantando a bola para cortar, é isso aí, né? Então, quem sou eu, né? Para dizer o contrário. E o pior, tem duas situações. O crente, né, que está ali e não concorda com isso, ele fala, nossa, a pessoa não deve estar aqui dentro. Ela não deve participar disso aqui. Ele não é crente, né? Eu ainda não conheceu. Ele não deveria estar lá. Né? É que eu não achei uma palavra para poder, se eu falasse evangélico, também não dava, né? Né? E ela questiona, né? E nós sabemos que isso ocorre. Então, e aí é perseguição e preconceito. Eu já falei isso de púlpito, eu ainda considero o evangélico uma das pessoas mais preconceituosas da sociedade. Não, aí eu falo, mas não é evangélico. Mas, vamos lá, a pessoa que frequenta a igreja, né? É a maneira que se veste, é a maneira que fala, é a música que ouve, é a tatuagem que tem e assim por diante, né? É interessante porque, assim, eu sei a resposta, até, eu não sei se foi com o pastor Marco. Hoje eu sou aqui o ignorante, né? Eu sei como realmente isso é e nós sabemos da realidade que nós temos hoje, né? E o testemunho pessoal, onde eu trabalho, eu estava falando com a minha esposa hoje. Hoje, pelo menos umas 4 pessoas vieram me pedir algo. Ainda falei para ela, será que é para eu me sentir mais parte da equipe? Ou é porque quando a pessoa vem e me pede alguma coisa, eu vou lá e auxilio? Ou porque a pessoa confia em mim? Né? Mas no finalzinho da tarde, a filha de uma ex-chefe minha internou e quando eu estava indo embora, ela falou assim, vai com Deus. Né? Eu sei a fé que ela professa, eu sei naquilo que ela acredita, mas se vai com Deus, que ela me falou, foi um pedido, ora pela minha filha. E eu voltei e eu orei. Né? Então, eu costumo dizer que cada um tem um rótulo, cada um, né? Quem conhece Pastor Renato sabe quem é o Pastor Renato. Quem conhece o Pastor Marco sabe quem é o Pastor Marco. Quem conhece o Pastor Williams sabe quem é o Pastor Williams. Quem conhece o Pastor Ederson sabe quem é o Pastor Ederson. Não é? Mas e quando nós não temos esse testemunho? Ou seja, nós não vivemos de um bom testemunho. Eu sou um frequentador de igreja, mas eu não sou um bom pai, eu não sou um bom filho, eu não sou um bom irmão, eu não sou um bom profissional, né? Então, primeiro vamos fazer o inverso agora, eu vou pedir primeiro que o pastor Williams fale, depois o pastor Renato, e aí o pastor Marco, né, amarra isso aí com a palavra. Pode ser, não? Pode.
Quem sou eu, mas... Amém. Essa questão, né, do evangélico, do crente ser crítico ou até um preconceito, infelizmente, não é só com os de fora, né? O mais triste é que muitas vezes acontece com os de dentro. Com os de dentro eu quero dizer entre as igrejas, né? Porque existe esse preconceito hoje muitas vezes porque um é da igreja A, não concorda com o outro da igreja B, porque eu fui, né, nascido em um ministério, não concordo que o outro prega de boné. Tem aquela questão da parede preta, eu não acho que a parede preta é de Deus. Então isso é causado dentro da própria igreja. A igreja que eu falo não as denominações, né, mas que eu falo o corpo de Cristo num todo, né? Porque as igrejas, ao invés de se unir, uma vai tendo preconceitos contra a outra. Então, se não for vencido primeiro isso dentro da própria igreja, como que vai vencer em relação a não ter preconceito com os de fora, né? Essa questão do atacar, né? Essa questão de não receber, muitas vezes, como o senhor falou, tem que usar a palavra hoje meio correta, um homem trans ou uma mulher trans dentro da igreja, ou muitas vezes porque uma outra pessoa é de uma religião afro, né, uma religião africana, um espírita. Eu até vi um vídeo, eu sou motorista de aplicativo, né, e eu vi um vídeo de um rapaz que não aceitou mulheres vestidas no santo de entrar no carro dele. E aí, às vezes, alguém pode perguntar assim, mas e o senhor, como pastor, aceitaria entrar alguém de uma religião afro, né, de uma religião espírita, no seu carro? Com certeza, porque ela estaria entrando no meu ambiente, não eu no dela, né? E eu também daria espaço para que ela viesse falar, uma conversa. Como que nós vamos ganhar alguém para Cristo se nós mantermos as pessoas longe, né? Atacando? Eu acredito, Paulo, né, ele fala, me fiz de louco para ganhar os loucos, né? Às vezes nós temos que abrir um espaço para que pessoas possam se aproximar de nós. Como que nós vamos mostrar? Eu entendo muito da evangelização, né? Acho que até foi um tópico do evangelismo. Hoje em dia, eu acredito que a maior forma de evangelizar não é nem com palavras, né? Eu acredito que hoje em dia muita gente, ao invés de ouvir o que nós estamos falando, elas estão olhando a nossa vida. Não é mais um tempo de falar, eu acho que é um tempo de nós mostrarmos, né, verdadeiramente. Porque, como Zacarias ele fala, não é nem por força nem por violência, mas é pelo Espírito, né? Pedro também fala às mulheres, 1 Pedro 3, que a mulher que não tem um marido crente, que não ganha o marido com nenhuma fala, mas no seu modo de agir. Então, acredito que para que a gente possa quebrar um pouco mais desse preconceito, né, com as pessoas de fora, trazendo, permitindo elas chegarem, né, acolhendo, abraçando. E o primeiro preconceito que tem que ser quebrado é verdadeiramente esses entre as igrejas, né? Porque Jesus falou o seguinte, quando chamam Jesus de Beelzebul, ele falou, mas se eu sou Beelzebul, como que pode? Então estão dividindo a casa. Se eu expulso Satanás por Satanás, o reino ele é dividido, né? Então, às vezes é o que nós, quando eu falo nós, não nós aqui pastores, mas eu digo nós cristãos no modo geral, né? Estamos dividindo o reino de Deus na terra, porque muitas vezes ao invés de nos unirmos para fazer um trabalho como esse, ou nos unirmos no evangelismo, ou em buscar alguém na rua, ou fazer visita em hospitais e presídios, gasta-se muito tempo na questão de atacar uns aos outros, né? É aquele negócio, né? O que vale não é a bandeira, né, que eu carrego, mas eu abraço a minha e Sim. eu quero saber dos demais, né? Mas eu acredito muito, como o Paulo disse, né? Importa que o evangelho seja pregado. Enquanto o evangelho for pregado, eu acredito que pessoas vão ser tocadas. Amém. Spurgeon diz que todo cristão ou é um missionário ou é um mentiroso, né? Sim. Ou é um impostor.
Então, quando Jesus diz para ir por todo mundo pregando o evangelho, ele não dá-nos classificação de a quem pregar, né? Sim. Ele diz, vá por todo mundo, como o pastor já disse, e pregar o evangelho. Essa palavra que o senhor disse, eu gostei muito do nome da igreja do senhor, família, né? Como que é o nome? Igreja da Família, Igreja casa da de Família. oração. Quem me conhece sabe que eu amo família, Sim. né? E o grande lance, isso que o senhor falou, há 10 anos, aí, 15 anos atrás, era muito forte aquela frase nos púlpitos de ir e pregar o evangelho, ir e pregar o evangelho, ir e pregar o evangelho. Mas hoje muita gente já ouviu, né, falar sobre Jesus. O que acontece nos dias de hoje? Nós somos muito bons em falar e muito ruins em praticar. Então, eu acho que chegou o tempo da gente parar de falar um pouco e começar a ser Cristo na vida de alguém. Sim. Sermos cristãos, sermos pequenos cristos. Porque onde a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus sentando na mesa nas mesas que ninguém queria sentar. Nas mesas que os religiosos achavam impuras. Na mesa que não trazia honra. E aquilo que o senhor falou das pessoas de outra religião que acessam os mesmos ambientes, na verdade é a gente que deveria buscar estar entrando e acessando como Paulo no Areópago, Sim. pregando Jesus, usando de um artifício, um altar ao Deus desconhecido e usando aquilo, como o pastor Edson falou assim, às vezes a gente tem que aproveitar as oportunidades. Né? Às vezes a gente ora, eu quando era novinho, eu não sei o senhor, né? Mas eu, quando era novinho, pedia, Senhor, me faz um pregador, me dá a oportunidade de pregar, até o dia que ele falou comigo que o mundo é o meu púlpito. Então a gente fica preocupado demais com pregar na igreja num domingo à noite, sendo que todos os dias há uma oportunidade de Deus. Quando você acorda, pega o ônibus, quando você entra na padaria, no açougue, na farmácia. Eu acredito ainda no amor de Deus, meu pastor. Eu acredito ainda que as pessoas precisam ser tocadas pelo amor que Cristo produz em nós. Texto que diz que nós só podemos demonstrar amor porque Ele nos amou primeiro, essa é a máxima do Evangelho. Sim. Queremos nós. Se eu perguntar aqui quem dos senhores graduados aqui, experimentados, quem foi digno de ser amado? Quem deu a Cristo qualquer motivo para que Ele derramasse amor? O que nós fizemos para que Ele olhasse para nós, nos resgatasse da vida perdida e nos fizesse quem nós somos hoje? Não foi obras. Então, aquilo que Ele faz em mim é para que eu replique o amor de Cristo. Não interessa se é travesti, se é uma prostituta, se é um dependente químico, não interessa se é um prefeito, se é um político, não me interessa. O que me interessa é replicar aquilo que Cristo faz em mim. E se Cristo faz em mim, Ele quer fazer através de mim. O João 17 fala sobre a oração de Jesus, né? Que eu brinco muito na igreja, que é o quartinho de Jesus, né? Que fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Jesus ali, numa da sua última oração, ele faz essa oração. Pai, eu peço por aqueles que o Senhor me deste, porque eu sou um contigo e eu vou para junto de ti. Então eu oro pelos que o Senhor me deste, porque para onde eu estiver, eles estejam comigo. E assim como eu sou um com o Senhor, que eles sejam um comigo também. Então, a premissa do Evangelho não vai fugir do texto mais conhecido do mundo inteiro. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele, não classificou, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o texto mais famoso do mundo, mais lido de todo o mundo. A Bíblia ainda é a literatura mais lida, mais publicada de todo o mundo. E como a gente estava falando, não é por acaso. Deus está se revelando ao mundo. E o veículo da revelação de Deus continua sendo a igreja. Cristo não vem pregar o evangelho mais aos anjos. Está aqui, anjo tem asa? Aos anjos não foi dado o direito de pregar o evangelho. E o pastor Marco dá uma lição muito linda quando ele tem a aula dele sobre Jesus, em falar que os anjos não foi dado pregar o evangelho. E que o evangelho não é pregado de forma didática ou pedagógica. O evangelho é prática. O evangelho é ensinado na prática. Quer ver os seus filhos orar? Ore na frente deles. Sim. Quer ver os seus filhos amar, respeitar? Faça isso na frente deles.
E eles vão replicar isso, como o senhor falou do mundo do crime. Aquilo que você é ambientado é o que você Sim, vai vai replicar. Né? Então, eu acredito que o evangelho ainda é isso. Se a gente discriminar, nós vamos gerar pessoas que discriminam. Mas se a gente amar, se entregar a vida, se doar, nós produziremos filhos e filhas que ainda entregam a sua vida e se dedicam ao amor. E o evangelho é isso. O amor do Pai sendo derramado em nós e através da igreja sendo derramado sobre o mundo. E eu acredito que nós continuaremos fazendo isso, não importa se o mundo busca glamour, se tem os profissionais da fé, se tem os discriminadores, que eu não gosto de chamá-los de igreja, porque a igreja do Senhor ainda é santa, é a noiva do Cordeiro. Sim. Nós estamos Imaculada. caminhando para que o noivo venha e nos encontre. E quando nós estivermos diante dele, poder olhar nos seus olhos e sorrir e ouvir a sua voz doce dizendo: servo bom e fiel. No pouco foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Esse é o desejo de todo cristão, né? É verdade. Com certeza. Vou pedir novamente licença ao pastor Marco Melo, mas é sempre a minha vez. Estamos com mais de 1 hora de live, né? Então esse canal não é o Pedra Fundamental, né? Nós estamos aí através do enfermeiro Ederson, mas em breve estaremos aí transmitindo os nossos podcasts, os nossos vídeos, as nossas produções através da Pedra Fundamental. Hoje nós estamos aqui com o pastor Marco Melo, é teólogo, é o pastor lá da Igreja Flecha, né? O homem. Nós estamos aqui com o pastor Renato Melo, que não são irmãos, né? De sangue. É o líder da Igreja Flecha, um homem que é a verdadeira representação do amor de Deus, né? Marido Agora, Davi, né? Marido da Viva, Pai pai do do Levi, da Júlia e da Gigi Melo. Gigi Melo. Da Júlia, ó a pulseirinha da Júlia aqui, ó. Aliás, eu virei modelo da Júlia. Ô, Glória, a menina tá trabalhando, fazendo as pulseirinhas abençoadas, hein? A pastora Vivi ofereceu para mim, falei: ô, pastor, eu não uso porque no serviço tem que tirar, né? Os adornos, mas eu me comprometi. Eu vou adquirir as pulseiras. Tá fazendo vou, sucesso, hein? Vou presentear na igreja, todo mundo tem, né? Mas é uma família muito abençoada. Meu Deus, não é? Olha, vou falar, bom, o pastor Marco está aqui, né? Sabe que eu não estou exagerando, né? Nada. Levisão tá ali, ó. Menino abençoado demais, rapaz. Já estudou hoje de manhã e tá acordado ainda, né? Por enquanto, né? Tá certo. Né? Pastor Williams, da Igreja da Família, Casa de Oração, é isso? Isso. Daqui de Valinhos, né? Mais uma vez agradeço aí a presença de cada um de vocês, né? Espero que este espaço, né, se torne também o espaço de vocês. Não esperem que eu faça convite, que eu tenha um assunto. Eu quero falar assim: ô Ederson, reserva um tempinho para mim que eu quero falar disso lá. E esse espaço com certeza será usado, porque eu conheço cada um de vocês e acabamos de conhecer aqui o pastor Williams, que é uma pessoa bênção demais, né? E aqui as pessoas abençoadas pelo O senhor Senhor. conheceu o Vardomiro ou não? Conheci. Eu não conheci, mas beleza. Amém? Então vamos lá. Pastor Marcão. Bom, vamos lá. É bem amplo o que a gente falou e o que cada um dos pastores falaram. Tem começo, meio e fim, a gente poderia parar. Por coincidência ou não, no final do ano eu tive um bate-papo com o pessoal e o tema foi: se entrar um casal de homossexual na igreja, na sua igreja, vocês recebem? Como é que funciona? Você vê que a pessoa que fez a questão não era de igreja, mas a preocupação dela talvez de tentar pegar alguma falha, algum preconceito. Eu disse com muita sinceridade, assim como em várias áreas da sociedade, a igreja não está preparada para tudo. A igreja de instituição não está preparada. A gente tem 2 banheiros, um masculino e um feminino. Como é que a gente faz? O problema não é a pessoa ir visitar, ele é muito bem aceito, muito bem recebido. Eu acredito que até exista gente preconceituosa a ponto de barrar a pessoa lá na porta. Acredito que exista isso.
Eu nunca faria isso, não conheço gente próxima de mim que faria isso. Você não vai entrar na minha igreja. Porque o melhor lugar para ele estar é na igreja. Eu sou pecador, eu estou lá também, eu estou buscando a santidade. O problema não é isso. O problema é o depois. Por que eu digo isso? Porque todo mundo na igreja, você pode pensar que não. Eu também, com dificuldade, eu fico tentando entender. Mas o pastor Renato, ele é pecador. Embora a gente não veja isso. Mas eu sou pecador. E entrar mais um pecador não vai fazer efeito prático nenhum. Até aí, tudo bem. O problema é a sequência da história. Quando a gente estuda o pecado, a doutrina do pecado, tem uma coisa que diverge, e é esse o ponto. Existe o pecado acidental e o pecado intencional. Maquinado. Então, veja só. Um dia, se você crê no arrebatamento ou não, ou se você crê na volta de Cristo, você vai subir para um lugar celestial. Todos, 100% que irão subir, todos são pecadores. Ou alguém, naquele dia, não vai ter pecado. Todos seremos pecadores salvos. E qual a diferença do salvo e do pecador que vai ficar? Que tipo de pecado diverge, difere um do outro? Um é intencional, ele peca porque ele maquina o pecado, ele planeja o pecado. E o outro é o crente no dia a dia que peca por acidente. Deve ser assim, pelo menos. Essa é a ideia. Sim. Porque se eu sou crente de uma igreja, estou lá no ministério e eu planejo um adultério, não tem como eu falar que é um acidente. Adultério não é acidental, cara. Ninguém tropeça e cai. Não é? Numa outra pessoa. Então você está vendo a sacanagem da coisa? Tem gente que está na igreja por pura brincadeira. Ele está lá para pegar você. Ele sabe o que ele faz e ele quer provocar uma situação. Esse cara, como o pastor fala, esse não é evangélico. Ele não é o crente. Ele pode estar lá 20 anos na igreja, mas ele está lá para conturbar. É o semeador de contenda. Então, talvez, a gente pode diferenciar as coisas dentro da igreja, olhando a visão de cima, entre pessoas que pecam por acidente e outras que são intencionais. O problema, gente, é que na nossa geração, os intencionais são a maioria. Sim, o joio, né? Isso. E é por isso que a igreja de hoje não conhece, não vê, não usufrui dos mesmos milagres que a igreja do passado. É porque a igreja do passado, a maioria, desejava o Cristo, desejava e morria por isso. Hoje em dia você não morre, não. Hoje em dia você vai na igreja, você faz uma campanha ou outra lá porque você quer uma grana, você quer um negócio, ou você quer provocar para mostrar que você é tão falho quanto eu, aí eu vou usar a minha situação de minoria e vou estar lá não porque eu quero estar, eu vou estar lá porque eu quero provocar você. Aí é diferente. Sim. E aí a gente tem que ter um cuidado com isso. E o cuidado chama-se discernimento. A gente tem que saber quem é quem, onde você está pisando, principalmente no tempo de hoje. Então, dentro de uma visão dessa, eu entendo que a igreja tem que ser aberta para qualquer tipo de público, não dá para ser fechado. O evangelho não nasceu para ser fechado, o evangelho nasceu para buscar as pessoas, ide por todo mundo, como já foi falado diversas vezes aí. Então, o que é que a gente está fazendo segregando as ovelhas? Então, eu sou pastor da tua vida, você não pode ir na igreja do pastor Ines. Porque, na verdade, a gente não tem a visão de reino de Deus, tem a visão do império de homens. Então, eu construo o meu, se você tiver sucesso, você vai construir o seu. Se você for um sucesso pequeno, eu não quero ter amizade com você, eu quero ter amizade com o cara que é muito mais forte que eu, porque eu quero andar na onda dele. Então, isso é uma visão humana. Visão humana. E por que a gente não vê milagres? Porque a gente está andando na visão humana. Quando nós aprendemos a voltar para a essência,
a caminhar segundo a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para a sua vida, e aí você tem que entender de santidade, você tem que entender de abnegação, renúncia, você tem que entender, você tem que falar, você tem que ensinar a respeito disso. Você está afim disso? Aí você vai ver milagres. Aí você vai ver as situações mudarem. Porque, veja, a pessoa pode ir para a igreja? Pode, mas na própria palavra diz, o evangelho é mudança de vida. Então você pode vir de qualquer jeito? Pode. Pode ser ladrão e vir para a igreja? Pode. Mas continuar ladrão? Tá estranho? Eu sou o traficante do bairro. Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma palavra. Continua traficante? Estranho. Então, entende? Isso em todas as áreas. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que vivia na prostituição, não vive mais. É muito simples. Só que a gente, em função de agregar pessoas, a gente quer que o nosso império seja maior, a gente acaba abrindo mão de falar desses negócios. Olha, você tem que buscar santidade. Porque sem santificação... ninguém verá Deus. Pronto. Você quer ver a Deus ou você quer ter sucesso? Às vezes são coisas conflitantes. O sucesso para Deus é uma coisa que é diferente do homem. O homem encara sucesso como ter grana, ter likes, ter... enfim. Resultados. O sucesso para Deus é um homem miserável, sem ter condições nenhuma, mas quando abriu a boca, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é fazer você ficar rico, é fazer você ser um homem de Deus, representante dele na terra. E Jesus não foi o ricaço, ele foi um homem santo. E a gente quer ser Jesus? A gente deseja que o mundo veja Jesus em nós? Não é com riqueza, não é com sucesso, não é usando o terno Armani, é sendo santo. É isso que falta para nós, essa visão. Gandhi morreu dizendo que gostaria muito de conhecer um cara que vivesse de acordo com a palavra. Se ele conhecesse um cristão que vivesse de acordo com a palavra, ele se tornaria cristão. Ele tinha uma Bíblia na cabeceira. Ele morreu muçulmano. Será que não tinha nenhum? Ou estávamos escondidinhos? Na verdade, eu acredito que no grande dia, quando nós estivermos diante do Senhor, nós vamos procurar os enchedores de estádios. Sim. E vamos encontrar os pastores com os pés descalços, que se reuniam debaixo das árvores. Um terno amassado. É isso. A gente tem que voltar para isso. Sim. Enquanto a gente caminhar em direção àquilo que o diabo oferece para o homem desde Adão e Eva, a gente vai se distanciar de Deus. Adão se afastou da presença, saiu do paraíso e foi nessa caminhada até hoje. Se a gente não voltar para a essência, não voltar a pregar a essência e a simplicidade do evangelho, a gente vai se tornar, pode ser uma empresa de sucesso, uma igreja top, uma grife maravilhosa, mas é só isso. E é o que o senhor estava falando, né? Porque às vezes tem essa questão da pessoa estar ali e o pastor não abre a boca com medo de perder ela. De perder a pessoa. Né? Só que aí é que Nunca teve. Nunca teve. Eu não vou falar do pecado dela, ou não vou ensinar ela, ou não vou orientar ela, porque se eu falar, ela vai Corre o embora. risco dela ir embora. Então eu prefiro uma igreja cheia, né, de pessoas que ainda vazias, né, e eu vou continuar falando algo que não confronte. Porque se eu falar, só que aí é que tá, quando a visão é de Deus, né, como o senhor falou, um homem abriu a boca, e às vezes aquela pessoa ela tá ali justamente para poder ouvir Deus falar com ela. Exato. E o homem... O mundo tem sede do evangelho. Sim. E a gente está suprindo essa sede com Coca-Cola quente. As pessoas estão no deserto com sede e a gente está nutrindo ou tentando saciar essa sede com Coca-Cola quente. Está estragando, está contaminando a pessoa. A gente deveria oferecer água, a água viva. Olha, é isso. Jesus é isso. Você quer isso? Acabou. Mas a gente cria fórmulas, né? Cria rituais, cria maneiras. Na verdade,
os tolos ganham volume de voz porque os sábios se calam, né? Exato. E aí, nesse Martin tempo, a Luther gente King. tem que escolher, decidir, né? Se a gente vai ficar reclamando na caverna igual Elias, dizendo não tem mais ninguém, ou se a gente vai abrir os olhos e se ajuntar com quem ainda permanece fiel e continuar cumprindo, estabelecendo o reino. E essa mesa aqui, para mim, é preciosa. Glória a Né? Deus. E aqui eu tenho certeza que vai gerar frutos e que nós vamos, através dessa unidade aqui, continuar estabelecendo o reino, né? Amém. Mas é importante seguir, caminhar. O pastor Marco trouxe aí uma mensagem poderosa e a consciência nossa é que isso não vai mudar até que ele venha e arranque do meio do trigo o joio, né? E separe aí as suas ovelhas, a sua noiva, a sua igreja. E enquanto isso, pastorzão, a gente segue. Vamos gastar a vida. Vamos Isso. gastar o joelho. Ué. Bom, nós podemos ver hoje, né, como a vida evangélica pode ser vivida e expressada de pelo menos 3 maneiras diferentes, né? Infelizmente, né, nós não podemos ficar aqui transmitindo, mas podemos estender essa conversa por mais tempo. Mas eu vou falar novamente, esse espaço está aberto para cada um de vocês, né? Não esperem um convite, né? Vamos trabalhar, vamos passar a mensagem que Deus tem nos enviado, né? Você que está em casa e foi tocado por essa mensagem, você que desde o início, né, nos acompanhou e pôde ouvir aqui 3 homens de Deus, 4 homens de Deus, né, mas eu me tornei, neste momento, o ignorante para poder ouvir a voz de cada um, porque eu sei que cada um veio aqui, enviado pelo Espírito Santo, que trouxe não só a sua vivência, mas também tudo aquilo que Deus tem transformado na vida de vocês. Se você que está em casa, né, vou falar novamente, foi tocado por este podcast, se for tocado por esta mensagem, né, compartilhe com a sua família, os seus amigos, com a sua comunidade, né, entre em contato com a gente, nós deixamos aí nosso Instagram, alguns deixaram o WhatsApp, o canal, né, pode entrar em contato. Se você tem alguma dificuldade, seja ela com algum produto, com drogas lícitas ou ilícitas, depressão, síndrome do pânico, qualquer dificuldade física, psicológica, não aguenta mais levar essa vida que você tem, procura a gente, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar de Deus, porque esse sim consegue curar e resolver qualquer problema. Eu vou agradecer, mas logo mais agradecerei mais uma vez, mas vou pedir para que cada um de vocês agora, numa mensagem final, tivesse aí um tempo para poder falar, pode falar das atividades que faz. Pastorzão, por favor, aí, fala da comunidade Flecha. Nosso pastor aqui fala da Casa da Família, né? O importante é nós alcançarmos almas, né? Eu acho que esse é o propósito todo. E quando o William me convidou para estar aqui, eu não pensei em outra coisa, né? Se não fosse para falar de Deus, eu não estaria aqui. Amém? Então, eu deixo aberto para cada um de vocês aí poder falar, se despedir e no final agradeço mais uma vez por esse tempo precioso, né? Para mim foi valioso e tenho certeza para quem está em casa também. Amém. Eu começo? Pode começar. Então, boa noite a todos, muito obrigado aí pela audiência, vocês são bênção. Eu não sei se tem 10, se tem 1 ou se tem 1000, mas eu sei que tem você aí. E você que está ouvindo, o Senhor Jesus te escolheu. Eu gostaria de falar da minha área, que é a área de ensino. Nós vamos começar um curso na Igreja Flecha, dia 15 agora de janeiro, quarta-feira que vem, às 20 horas. O endereço vai estar no vídeo. Rua Danilo Glauco Pereira, Vila Gelim, 138, no Jardim Campos Elíseos. Você pode repetir? Eu acabei falando em cima. Rua Danilo Glauco Pereira, Vila Gelim, 138, no Campos Elíseos. Então, às 20 horas do dia 15 de janeiro agora, nós vamos iniciar o curso da Escola do Conhecimento, reiniciar. Eu convido você, gratuitamente, né? Você não vai gastar nada, você vai gastar o tempo, vai gastar a sua vida indo. Eu convido você a estar lá junto, a gente vai debater, aprender juntos,
temas e coisas, circunstâncias que a gente vem aprendendo de repente de uma forma equivocada durante décadas. E eu tô careca de ver, como vocês podem ver, Literalmente. eu tô careca de ver pessoas assim com o olho brilhando. Eu não sabia que era assim. Olha, É muito lindo desculpa isso. interromper, eu e o pastor Renato, nós participamos sempre que podemos, nós estamos lá, né? E eu posso falar de uma forma muito descontraída, de uma forma muito gostosa e amorosa. O pastor Marco tem ministrado essas aulas. Não é nada de mim, é É o top Espírito demais, Santo. o homem é terrível. Então, não sou eu, né, cara? É o Espírito Santo. É tudo dele. Não tem nada a ver com isso. Mas eu dou glória a Deus por isso, por esse chamado. Eu gosto muito de ensinar, de aprender, porque a gente aprende muito quando ensina. Demais. E eu quero convidar você que está aí a estar com a gente. Vai ser uma bênção. E para finalizar apenas, para não ficar só no convite, tem um texto que eu gosto muito da palavra, que é Jesus um dia... Pedro, alguns discípulos chegaram nele, Jesus pergunta a eles, o que é que eles estão dizendo de mim aí fora? Quem eles estão dizendo que eu sou? E aí eles vieram com palavras, olha, alguns estão falando que você é o Elias, que ressuscitou. Outros estão dizendo que você é algum profeta aí, antigo, que voltou. E aí Jesus pergunta, mas e você? Para você? Quem eu sou para você? Então, essa pergunta muda a nossa vida na igreja. Se eu vou na igreja por causa de alguém, eu não conheço Jesus. Se eu vou na igreja porque lá eu canto, eu não conheço Jesus. Se eu vou porque eu vou pregar domingo, eu não conheço Jesus. E Jesus está perguntando, Marcão, quem eu sou para você? Eu sempre vejo isso. Sempre ouço essa voz. Quem eu sou para você? Eu sou um descascador de pepino? Um cara, gente fina, que quando eu mais preciso ele aparece? É isso que Jesus é para mim, é só esse cara. E aí Pedro deu uma resposta tão simples. Senhor, tu és o Cristo. Eu falei, tá, é isso. É reconhecer nele a minha necessidade de salvação. É reconhecer nele o ungido de Deus que veio para me salvar, para comprar a minha vida. Eu tenho que reconhecer isso. É reconhecer que ele é Salvador e Senhor. Porque a gente às vezes quer ser salvo de uma situação, mas não quer que ele mande na nossa vida. Ele tem que ser Senhor e ser Salvador. Porque o Davi disse, o Senhor é o meu pastor. E aí eu não tenho falta de nada. Mas o Senhor, ele é o meu Senhor, pastoreia a minha vida. E aí eu não tenho falta de nada. Então se está faltando alguma coisa na sua vida, esperança, sei lá, relacionamentos, alguma coisa está faltando, está triste, está pesado, tem uma pessoa que resolve isso. E não envolve dinheiro, porque é de graça. Não envolve sacrifícios, rituais, malabarismos, gospels, simpatias evangélicas. Não envolve nada disso, só envolve uma entrega. O Senhor é o meu Cristo. O Senhor é o meu Salvador. Eu sou dele e ele é meu. E ponto final. Essa é a história do Evangelho. E por isso eu queria te convidar para estar junto com a gente, aprendendo sobre esse Jesus. É o que a gente precisa. Só. Maravilha. Muito bom, né? Bom. O homem é fera, né? É terrível. Terrível demais. É isso aí, gente. Obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Nós estamos nesse ano com um trabalho que é o ano do envio. E faz muito sentido estar aqui hoje, né, falando sobre esses temas, abordando, né, esses assuntos. E nós decidimos que esse ano é o ano da igreja sair de fato para fora para buscar aquele que está perdido, né? Aquele que de alguma forma ainda não teve o seu encontro com o Senhor, que não encontrou o Cristo, porque muitos encontram até a religião, né? Muitos encontram pessoas, líderes de igreja, mas não encontraram Cristo, né? Então a gente está disposto a, nesse ano, entregar a vida nesse trabalho para que, de fato, o Cristo que nós encontramos seja o Cristo de muitas outras pessoas, né? Então, o pastor Marco falou muito a respeito disso, e antes do ide, vem o vinde, né? Isso. A gente só pode entregar aquilo que recebeu. Sim. Então nós estamos
tão felizes pelo amor que nós recebemos que decidimos replicar isso, multiplicar isso, e nós vamos fazer isso de forma intencional, vamos empregar nossa energia, empregar todo o amor que nós recebemos para que Cristo ele seja glorificado, né? E quanto mais mãos somarem, mais vidas somarem, mais efeito, mais resultado nós vamos ter. Não queremos aumentar número de membros ou de rol de membros, nós queremos que vidas se entreguem ao Senhor. Amém. Nós veremos isso aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Eu, primeiramente, quero agradecer a todos a oportunidade, pastor Ederson Lino, né? Marco Melo, Lindo também, né? Renato Melo. É ele. Para mim, foi uma grande honra poder conhecer os senhores, poder compartilhar É recíproco. do Evangelho, porque eu acredito que é como unir forças, né? Se o inferno tem se levantado e está trabalhando com força, eu acredito que nós também devemos nos unir também para ganhar cada vez um maior número de almas possíveis, né? Quero deixar aqui para aqueles que estão ouvindo, o trabalho hoje da igreja é buscar ajudar pessoas que um dia tiveram na mesma condição que eu, né? Não só da dicção, porque muitas vezes as pessoas acham que o maior problema é só quem está em situação de rua, e não é. Tem muita família sofrendo com um dependente químico dentro de casa, um marido, um filho, né? Uma esposa, um irmão, pessoas que às vezes já até de alguma forma desistiram, acharam que não tinha mais jeito. Então, se existe alguém que esteja ouvindo e tem alguém na família, também pode nos procurar. Hoje nós temos alguns lugares onde ali o tratamento é a palavra, né? Quando eu fui alcançado, Maravilha. alguém falou para mim, falou, olha, qual é o teu problema? E foi até o tio Silvio, né? Eu falei, meu problema é o crack. Ele falou, não, o problema não é o crack, o problema é a falta de Deus na tua vida. Ô, tio Silvio. Então, Nome de Deus. então eu entendo que quando Deus entra na nossa vida, não é que os problemas vão desaparecer, Isso. mas o Senhor ele vai nos dar força para superar, né? Vai nos orientar, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então eu queria agradecer a todos O senhor poderia estender o convite para as famílias também, né? Porque toda casa que tem um dependente vira dependente também, né? exatamente. Vive em função daquilo e às vezes não sabe como lidar, E né? até quando ele volta, né, cheio de Deus, muitas vezes ele encontra ainda dentro da casa alguém que fuma, alguém que bebe, e ele tá querendo... Alguém que vai jogar na cara dele o que ele... e ele tá querendo ali passar a Deus tudo que ele recebeu, e a família muitas vezes não acompanha. Então a gente também tem essa questão da família, né, de poder também ajudar. Do codependente, né? Exatamente. Codependente, é isso aí. E eu quero somente agradecer, que Deus abençoe a todos. Amém. Eu agradeço mais uma vez, pastor Williams. Só gostaria que o senhor falasse mais uma vez o nome da igreja, o endereço. Igreja da Família Casa de Oração, fica ali no Jardim Pinheiros, na rua José Fiorim, número 4. E a gente pode visitar lá também? Como é que é? Com certeza, vai ter um momento, um convite para ir lá trazer uma Amém. palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, como não poderia ser diferente, né? A pedra fundamental, nós estamos aí juntos para continuar edificando, continuar a construção, continuar levando a palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês de coração pelo tempo que vocês permitiram estar aqui, né? Nós sabemos aí que as famílias ficaram em casa, né? Estou aqui com a minha esposa, minha mãe estão ali, está o Levi ali aguardando, né? Só quem realmente tem o amor de Deus no coração é capaz de dedicar esse tempo, de estar aqui, entendendo que, como o pastor Marco falou, não sabemos se são 1, se são 10, se são 100, mas você que está em casa, que foi alcançado por essa palavra, pode rever esse vídeo várias vezes, encontrou aqui diversas citações que com certeza não saíram à toa, elas foram uma mensagem de Deus na vida de cada um. Com a permissão de todos, eu peço que
o amor de Deus acompanhe cada um de vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no lar de cada um e que nós possamos desfrutar da presença do Espírito Santo na casa de cada um. Meus irmãos, agradeço de coração mais uma vez, que Deus abençoe a vida de cada um de nós e que nós possamos estar juntos aí nessa batalha. Amém? Amém. Mais uma vez, obrigado para você que está em casa. Essa é a Pedra Fundamental e procura o canal lá, Pedra Fundamental, traço PFE3D. Pai, Filho e Espírito Santo, né? E essa tríade é Deus. É a maneira mais fácil de você lembrar. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom final de semana e que Deus nos abençoe. Amém. Amém.